Lusitano quase todos os dias registra novas adesões ou novas candidaturas e que nos últimos 10 anos duplicámos praticamente o número dos nossos filiados, tendo em conta também que pretendemos ser muito seletivos nas admissões. O Grande Oriente Lusitano é a obediência maçónica portuguesa mais antiga, tem mais de 200 anos e a que tem mais obreiros. Nas contas, feitas a olho, o grão-mestre diz que no total haverá 3.000 pedreiros livres em Portugal. Metade estão no GOL. É considerada uma maçonaria irregular ou liberal. Mais de metade são ateus e como objetivo têm também o aperfeiçoamento da sociedade pelo exemplo e pela intervenção. A maçonaria é uma ordem iniciática, ou seja, uma ordem que pressupõe a entrada de alguém sob um ritual especial de admissão, pela qual o profano, como nós dizemos, acede à luz de um determinado tipo de conhecimentos e que tem a ver, sobretudo, com a defesa dos valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. António Reis é grão-mestre do Grande Oriente Lusitano desde 2005. Foi cofundador do Partido Socialista, deputado e foi um resistente à ditadura de Salazar. Tem protagonizado um esforço para tornar a maçonaria mais visível aos olhos da opinião pública. Este é o avental, que é o símbolo do trabalho do maçom, que evidentemente tem uma decoração especial para o cargo de grão-mestre. E aqui é chamada estola, que reproduz igualmente o sol, o ramo de loureiro e o compasso. O secretismo que ainda existe tem razões simbólicas e raízes históricas. A maçonaria foi perseguida pela monarquia absoluta, pela ditadura, pela Igreja. Hoje em dia ainda há perseguições que justificam algum segredo. O de não revelar o nome dos maçons é um deles. Há, apesar de tudo, um mínimo de discrição, não de segredo, mas de discrição que nós maçons entendemos manter, até porque, infelizmente, há outro tipo de perseguições que, por vezes, surgem. Perseguições de natureza económica, profissional. Diz que a maçonaria é uma forma de se conseguir contactos com vista a encontrar melhores empregos ou para progredir melhor numa carreira profissional e política. A minha experiência aqui dentro diz-me que sucede muito mais vezes o contrário. Não revelarei em situação alguma o nome de qualquer obreiro. Nem permitirei que qualquer documento interno ponha em causa o nome e o bom nome daquela pessoa. Na sessão de loja, antes dos obreiros regressarem ao mundo profano, que é como quem diz, à vida normal, há um momento em que se forma a cadeia de união. De mãos dadas, sem luvas e braços entrecruzados, os maçons fazem uma pequena oração. É um momento de solidariedade que se propaga para fora do templo. Mas isso é o que se passa em qualquer família, não é? Na própria família biológica. Nós também temos, na família biológica, tendência para fazer tudo pelo nosso irmão de sangue. Numa irmandade de tipo espiritual, essa tendência é natural que também surja. Mas eu não vou defender um irmão meu criminoso, que eu sei que é criminoso, dizendo que ele está inocente. A verdade acima de tudo, não é? A investigação judicial no caso Moderna, que levou o maçom José Braga Gonçalves à cadeia e provocou a grande decisão da Grande Loja Regular de Portugal, a lista de supostos membros da PIDE que estaria na posse da maçonaria e o envolvimento do maçom Abel Pinheiro, do CDS-PP, no processo Portugal, são alguns exemplos que mancham o nome da ordem. São conhecidas as ligações da maçonaria aos negócios, justiça, aos militares, à cultura e, sobretudo, à política. São muitos os políticos maçons, sobretudo do PS, PSD e CDS-PP, que se sabe que o são. A maçonaria pretende reunir uma elite. Haverá necessariamente uma zona de coincidência entre quem está no poder económico, empresarial, político, cultural, cívico e quem está numa obediência maçónica. Mas é apenas uma coincidência parcelar. Não há, como é óbvio, nem todo o poder está na maçonaria, nem todos os maçons estão no poder. Nandim de Carvalho, ex-grão-mestre da Grande Loja Regular de Portugal, ex-governante no executivo do PSD, tem uma opinião diferente. Ele vê uma linha de separação entre as maçonarias regular e liberal. Numa visão da outra maçonaria, considerada como liberal ou como irregular,
É o contrário, essa maçonaria reivindica mesmo postos na política. Estou recordado de um antigo grão-mestre do Grande Oriente, arquiteto Rosado Correia, que interpelou na altura o primeiro-ministro António Guterres no sentido de ter mais ministros maçons e de o criticar porque tinha muitos ministros católicos. Eu acho que há sobre isso um mito que não corresponde à realidade de facto. E a minha esperança é que a mesma imagem que também existe para uma organização com outras conotações e com outros valores, como é o Opus Dei, também aconteça exatamente aquilo que acontece com a maçonaria, que é a fama seja muitíssimo maior que o proveito. A referência ao Opus Dei, uma espécie de maçonaria católica, deixa uma vez mais vir ao de cima o clima de suspeição recíproca entre maçons e católicos. O secretismo faz aumentar as divergências. Como há uma vontade de poder e de domínio político e económico por parte da maçonaria, quando há alguma adversidade aí, alguma incompatibilidade também da presença da Igreja na sociedade, há às vezes alguma adversidade, algum conflito, naturalmente, mas é sempre muito subjacente porque são secretos, não é? O mal é ser secreto. Se a gente soubesse quem é e quem não é e que defende e dessa cara, era mais claro o jogo. Estamos aqui na entrada do templo, com as duas colunas que simbolizam as colunas do Templo de Salomão, encimadas por um conjunto de romãs, um fruto que simboliza a unidade na diversidade. Vamos caminhando para o Oriente, por cima de um chão de mosaicos contrastados pretos e brancos, que simbolizam a dualidade dos princípios do universo. Deste lado, na primeira fila, portanto, o norte, sentam-se os aprendizes. Daquele lado, os companheiros, também na primeira fila. Por detrás, sentam-se os mestres. O Templo José Estevão, no Palácio Maçónico, situado no Bairro Alto, em Lisboa, é a catedral da maçonaria portuguesa. É utilizado para sessões de diferentes lojas. Em determinadas circunstâncias, até pode ser visitado. Subimos para o Oriente. No centro está um altar onde são colocados o esquadro e o compasso por cima da Constituição ou do livro sagrado. Aproximamo-nos da mesa do Venerável, que preside aos trabalhos da sua loja. Atrás podem ver o famoso olho, que simboliza a luz e a vida. E aqui está a simbologia essencial da decoração de um templo. São muitos aqueles que, depois de passarem pelo crivo da apreciação da maçonaria, são aqui iniciados. Uma passagem que distingue um maçom de um profano.